Então eles entenderam que o Evangelho começa, a mudança começa com eles. E eu falo isso porque se a gente não entender isso, nós sempre vamos atribuir. Eu chamo que é o mal de Adão. Alguém já ouviu falar do mal de Adão? Já, né? Então é o mal de Adão. Quando Deus vai perguntar uma coisa para você, a primeira coisa que você faz, foi a mulher que o Senhor me deu. Atribui a culpa ao outro. A ideia é essa, é atribuir a culpa ao outro. Vocês já notaram como é fácil da gente dizer, mas a culpa é da igreja que não veio me visitar. Mas a culpa é do irmão que não soube falar comigo. Mas a culpa é do pastor, mas a culpa é do louvor. Nunca a culpa é dele. Isso é sinal de imaturidade. A culpa é minha. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que nas situações que acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes a culpa é minha. Aí eu vou falar para vocês, se tem uma coisa que me deixa doente é quando eu vejo, mas é porque não tem mais, você já fez sua parte? Mas não tem mais, não tem mais. Eu estava falando com meu filho esse dia, ele, você fez sua parte? Meu outro filho, né? Não, esse outro. Você fez sua parte? E até não pedir de perdão, né? A pessoa vai pedir perdão, me perdoa porque eu fiz isso, mais você também. Então ela já terceiriza. Não, inclui o outro. É exatamente. Às vezes, perdão não valeu nada. Às vezes eu acho que a pessoa precisa ser mais honesta, em vez dela pedir perdão, ela me desculpa. Porque ela não está fazendo a mínima questão de ser perdoada, ou nem está pedindo perdão. Peça desculpa, que é mais honesto. Nós vivemos uma época, e aí se eu estiver errado, vocês me corrijam. Nós vivemos uma época de marketing, de aparência. Tudo é falso. Tudo é falso. Então a gente, por exemplo, o cristianismo, olha, eu vou falar para vocês um negócio. Há muitos anos atrás, teve duas experiências que eu não esqueço mais. Uma foi na Conde Sarzedas. Nós fomos lá comprar uns livros, lá isso há muitos anos atrás, na época a gente dava cheque ainda, né? Então pra vocês verem que é bem antigo o negócio. Aí a gente foi lá, quando separamos os livros, aí eu falei pro rapaz, nós vamos pagar em cheque. Ele falou, cheque eu não aceito. Eu falei, mas é cheque da igreja. Ele falou, piorou. Aí ele arrancou do bolso um monte de cheque assim, devolvido. Ele falou, o que mais me dá calote é a igreja e crente. Olha o testemunho. Uma vez eu bati o carro aqui na Iugoslávia, alguns anos atrás também. Bati o carro, ele quebrou uma peça mecânica do carro, eu também estava correndo para variar, né? Aí quebrou a peça e eu bati num carro parado. Aí fui lá e tal, né? Falei pro cara, agora não dá para eu acertar, mas eu vou acertar tal dia. Tal. O cara falou, você vai ter que assinar os negócios. Eu falei, não, mas eu tô falando que vem. Eu sou da igreja. Que ele falou, aí é que eu quero que você assine mesmo. Os maiores calotes que me dão aqui é crente. Olha como a coisa mudou. Cheguei a viver numa época em que se eu olhava um camarada de camisa branca lá, você falava, lá vai o crente. Tinha respeito, você falava que era crente mesmo. Tinha respeito. Então o que a gente percebe é que a gente está vivendo uma crise de identidade. Por quê? Porque a gente não assume os nossos erros, não assume a nossa parcela. Então esse estudo aqui, por que eu estou me demorando um pouco mais nisso, saindo um pouco do contexto da sala? Porque a gente vai... Isso é mais a última aula, né, quando fala de doutrina. É que a gente tem que ter a percepção que precisa ser para mim. A mensagem bíblica é para mim. O sermão que vem no domingo é para mim. A transformação é para mim, não é para o outro. A gente quer mudar a igreja, a gente quer mudar o bairro, quer mudar tudo. Mas eu não quero ser mudado. Eu não quero ser transformado. Eu não quero ser alcançado. Porque eu acho que a verdade é para o outro e não é para mim. E esse é o incômodo do Evangelho, porque quando Jesus Cristo, se alguém quer vir após mim, negue-se a quem? Tome o quê? É sua, não é? Eu não vou pegar a cruz do André, não vou pegar a cruz do Samuel, não vou pegar a cruz de ninguém, é a minha cruz. Então eu tenho que negar a mim mesmo. Então isso é só um parênteses para a gente, por isso que eu deixei essa imagem aqui, para a gente poder estar nesse contexto. Amém? Os irmãos me perdoam aí? Só te desculpo. Amém, pelo menos foi sincero. Glória a Deus. Bom, então nós estamos chegando no final, né? Das aulas, hoje é a aula 12 e 13.
Então a gente tem, nessa aula 12, elas são praticamente divididas em duas. Eu acho que o término mesmo do trabalho na lição 12, né? Porque a lição 13 ele faz uma recapitulação daquilo que foi feito, né? E qual foi o intuito da montagem do escopo dessas aulas e qual é a intenção de atuar. Então na aula 12 a gente tem aqui uma apresentação em função das epístolas, né? Quantas epístolas nós temos? Já esqueceram da aula do panorama bíblico, né? Epístolas 103 são do apóstolo Paulo. É isso aí. São 21, né? 13 do Paulo e 8 que são as epístolas que a gente designa como liberais. Então é isso aí. Então aqui, antes da gente começar, é importante a gente só fazer um bate-bola, rapidinho, sobre o que é doutrina e o que é uso e costume. Que a lição, ela não entra muito no que é uso e costume, ela só fala mais da doutrina. Fica mais para cá, irmãos, mais aqui na frente. Então, só para a gente entender o que é uso e costume e o que é doutrina. É a mesma coisa? São coisas diferentes? Só para os irmãos poderem comentar. O que vocês acham? Rebeca, o que você acha? Eu creio que sejam coisas diferentes. Tá. Tem ideia do que é um, que é outro? Não sei te descrever. Não. Ele tá esperando. Não, eu sei, agora é você. Ela respondeu. Eu acredito que doutrina é algo que você é sujeitado a seguir, né? E o uso do costume é o que você já faz por conta própria, não precisa de ninguém falando nada. Tá quase certo, irmã. Tá certo, não certo, tá certo, é isso mesmo. Tirou um meio certo. É quase isso. Na verdade, o que a gente precisa entender é o seguinte: a doutrina é um conjunto de ensinos, né, bíblicos que direcionam todas as coisas, né? Então, nesse ponto há muita divergência, porque a doutrina vai fazer com que alguns entendimentos levem para uma, outras doutrinas levam entendimentos para outras, né? Por isso que a gente pode ter a batista, a presbiteriana, além do entendimento da doutrina, tem alguns usos e costumes que diferenciam umas das outras, tá? Então eu trouxe aqui um estudo que a gente teve para utilizar o que a Igreja Cristã da Família identifica como uso e costume, tá? Então eu só vou pegar aqui a diferença, deixa eu só diminuir aqui para pegar, porque aí eu vou pegar a especificação do que a Igreja Cristã da Família entende, tá? Aí eu vou até, com o Robinho tá aqui, se o Robinho permitir depois, eu vou pôr no grupo a atualização da declaração de fé da ICF, que já está atualizada, e eu baixei do aplicativo, então eu vou pôr no grupo para a gente entender, porque isso faz parte da doutrina, a gente precisa entender, que nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Já orientar os irmãos, a Igreja Cristã da Família tem o aplicativo, que agora tem sido colocado vários conteúdos de mensagem, de estudo, de algumas reuniões que tem sido aí interessante, que eles acham, eles têm compartilhado no aplicativo da igreja e contém essas informações também sobre a igreja, né? Então é bom quem tiver. E depois, que o mais certo seria cada igreja colocasse o seu conteúdo lá, que tem o campo para cada igreja colocar os seus conteúdos. Que se você entrar lá, você vai procurar a sua igreja, por exemplo, localidade, e você acessa lá. Você teria que falar até com o pessoal de mídias, que depois conversar, porque lá tem até o lugar para você colocar os seus conteúdos. No aplicativo da Igreja Cristã da Família. Se quiser só rolar a tela para cima e para baixo, aí já dá para... Tá no aplicativo? Peraí. Eu tenho. Aí mostra para o pessoal. Então, pela Igreja Cristã da Família, qual é o conceito do uso e costume, né? O costume se dá pelo uso habitual de uma prática, essa prática pode ser involuntária ou natural, ou mesmo orgânica, ou seja, organizacional, tá? Não sei se quem viu, por exemplo, a manifestação da Igreja Deus é Amor dessa semana.
tá tendo, depois que o Davi Miranda morreu, a igreja entrou meio que numa nova fase e tal, né? E tá tendo uma certa contenda interna, porque o uso e costume da Deus e Amor, hoje eles já chamam de doutrina, né? Porque já está tão arraigado na visão da igreja que eles abarcaram como doutrina, mas é o entendimento que eles têm. Então, mulher não faz sobrancelha, não é para ter cabelo curto, não é para usar calça jeans, homem não é para ter barba, né? Enfim, não usa short. É um entendimento deles. Para algumas pessoas aquilo funciona, para outras não. Então, eles fizeram uma manifestação pública reafirmando esse uso e costume já como doutrina da igreja, né? Então, só para vocês vão entender que quando a gente fala de orgânica, pode ser isso. Ela pode ser voluntária com o fim de alcançar um objetivo ou padrão. O termo uso tem a sua palavra no latim usus, e significa ato ou efeito de usar, sua prática ou seu uso, quando consagrado e recorrente, se torna um costume, se torna um hábito. O termo costume tem sua origem no latim com, totalmente, e suecere, acostumar-se com, ou seja, algo que alguém fica acostumado. Por que eu estou fazendo esse parênteses sendo incisivo? Porque a gente muitas vezes temos o costume na nossa igreja. Percebam? Mas fala assim, pastor, nós não temos costume aqui, ninguém proíbe calça jeans, ninguém proíbe nada, mas nós temos um costume. Então 6h30 eu abro o culto, 6h40 entra o louvor, né, para dar um exemplo, 7 horas é o dízimo, 7h05 é a oração pelo caderno, 7h10 começa a pregação. A pregação termina 8h15, 8h20 tem o apelo, 8h30 a bênção. Isso é um costume. Isso é um costume. E se a gente às vezes mudar esse costume, a pessoa se ofende. Ela não consegue entender que o Espírito Santo tem liberdade para mudar. Por exemplo, nada impede que o pastor comece a pregação 7h30, 6h30, a hora que abrir o culto. Nada impede. Nada impede que o louvor vá até 7h20. Nada impede. O que é que impede? É a dureza do nosso coração. Às vezes a gente está movido pelo Espírito, mas eu brego por causa do costume. Eu brego, por isso que eu estou fazendo essa ênfase no uso e costume, porque a gente sempre volta àquilo que a gente abriu, a gente tem a mania de olhar só para o outro, mas eu estou tão arraigado no meu uso e costume que eu não mudo. Eu uma vez passei na frente de uma igreja, eu estava de short e o irmão estava na porta, eu falei, ô irmão, Pai do Senhor, ele vai se converter, seu miserável. Falou assim para mim. Entendeu? É uso e costume, eu rio fazer o quê? Não vou brigar com o cara, entendeu? Mas é importante a gente entender, nós somos uma igreja cristã, mas que tem uma inclinação ao Pentecoste. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo, ou não cremos? Faz parte da nossa doutrina. Nós cremos que a ação do Espírito Santo, ela não se encerrou nos apóstolos, ela continua. Lógico que com outras características, mas ela continua. Ela é viva, ela é real, ela é presente. Então, precisamos ficar atentos a dar margem ao Espírito Santo. Não é dizer, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo flua, porque ele já veio, ele está em nós. Então é só dar margem, nós precisamos, é o que? É a minha busca interna do conhecimento da palavra, vai fazer com que eu seja transformado. Essa transformação vai me levar a um relacionamento mais profundo, e esse relacionamento profundo vai fazer com que eu seja sensível àquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Então, o costume, né, ela diferencia da doutrina. O que é? Por exemplo, o costume, né? O costume é uma questão meramente humana e, embora possa estar amparado nas leis naturais e nos impulsos da consciência, estando assim em harmonia com a vontade de Deus. Por outro lado, os costumes podem ser totalmente perversos, acompanhando a natureza pecaminosa do homem. Exemplo, os esquimós têm o costume de entregar a própria esposa a algum visitante que passe, para que ele tenha como mulher durante a noite. Dificilmente pode afirmar seu costume correto e universal. A sociedade segue costumeiramente a idolatria, de forma que poderão afirmar que isso reflete a vontade divina. Por exemplo, vamos pegar aqui. A nossa sociedade não tem um costume em junho de fazer uma festa junina? Festa São João, a Santo Antônio, O que as igrejas evangélicas estão fazendo e comemorando festa junina?
com crentão, com pipoca, com não sei o quê. E, na minha visão, isso não cabe. Não sei o que o pastor acha, mas na minha visão, isso não cabe. A gente ter o nosso culto, glória a Deus. Agora fazer um culto junino, porque o mundo tem uma festa junina, gente, venhamos e convenhamos, né? Nós vamos entender que nós somos luz, somos sal. E é interessante essa particularidade do sal, né, pastor? É a particularidade do sal. Tem duas coisas. Primeiro, o sal conservava o alimento antigamente e ele arde na garganta. A gente tem muitas vezes palavras adocicadas demais, palavras chocolatinho, palavras de bom, essa palavra os costumes tornam homens deuses, porque eles acham que eles assumiram o controle. É nisso que ele está falando. Eu assumi o controle do culto. Porque tem localidades, quando troca, por exemplo, acabou o louvor, vai o dízimo, tem um reloginho que zera, porque o cara do dízimo sabe que ele tem 5 minutos. E o reloginho zera, e o cara fica prestando atenção no reloginho, porque ele tem 5 minutos. Quando sai do dízimo, que vai ter uma oração, zero o reloginho, começa de novo, você tem 10 minutos. Quando vai na pregação, zero o reloginho, você tem 40 minutos. Então é quando homens, há um estudo sobre isso, quando os homens, eles criam os calendários, eles se sentem deuses, porque eles acham que eles estão assumindo o controle de determinadas situações. Então isso é, que nem ele fala, a gente parece simples, um costume simples, mas aprofunda é muito sério. Porque o homem está achando que ele está controlando o culto, ele está controlando. É que nem o outro dia eu estava falando, o homem está tentando preservar a Amazônia, e o homem está entendendo que ele assumiu o controle da Amazônia, porque ele que cuida dela, ele que mantém ela. É isso aí. Entendeu? Então, há um estudo sobre isso, onde os homens se sentem deuses nessas criações. Então ele cria o calendário, criou isso, cria aquilo, então eles acham que eles são deuses. Aí entra naquilo lá que fala sobre os ídolos que os seres humanos criam, que eles mesmos desconhecem. Quando falam muitas vezes de ídolos, né? Então, quando o homem atinge um nível que ele acha que ele está controlando o culto, ele que tem todo o controle na mão dele, tem que começar na hora que ele determina e tem que terminar na hora que ele determina. Então, quando a gente fala de pecado original, a gente lembra o que Adão queria. Adão queria ser autônomo, ele queria ser independente, ele queria fazer as coisas por si próprio, tirar Deus, destacar Deus da realidade e ele agora ser Deus da própria realidade. E no tempo que vivemos hoje, nunca o homem teve tanto controle quanto tem hoje. Exemplo disso, celular. A gente tem praticamente o mundo, entre aspas, na palma da mão. E isso é um perigo, né? O Augusto até comentou na reunião de ontem, isso é um perigo. Porque o ser humano, sempre que tiver a oportunidade de ter o controle de algo, por menor que seja, ele vai se aproveitar. E isso é um problema enorme, porque esse é o calcanhar do ser humano. E Satanás sempre pega no calcanhar. Então, é muito delicado isso. Então, é necessário que cada um examine a si mesmo e descubra, né, que qual controle se apega, qual essa necessidade de independência que esconde. Então, vamos lá. Então, uso e costume ficou tranquilo? Doutrina, né? A palavra, só para a gente ter a ideia, vem do latim doctrina, cuja forma verbal é docere, ensinar. Né? Então, esse termo tem um sentido geral, podendo referir-se a qualquer tipo de ensino. Mas, no nosso caso, né, é o ensino da palavra de Deus que vai nos levar a esse relacionamento. Então, qual é a motivação da aula? É fundamental que o crente conheça as doutrinas bíblicas registradas nas cartas do Novo Testamento, seus ensinos, que nos trazem o aperfeiçoamento da fé e amadurecimento do caráter cristão. Eu vou pedir para alguém dar por favor,
Vamos ler Hebreus 6, só para entender essa questão do porquê é importante esse estudo das doutrinas bíblicas. Então, Hebreus 6. A partir do versículo 1. Até qual? Vai, né? Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. É isso aí. Tem outra tradução? Alguém está com outra tradução? Eu leio. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Então, aqui, ó, são boas. Eu também tenho, a minha tradução também está um pouquinho diferente, né? Mas basicamente é a mesma coisa. Por que eu já quis fazer essa leitura antes? Porque isso vai dar um nosso nível de maturidade. Isso vai dar o nosso nível de maturidade. Toda essa lição vai ser baseado no nosso nível de maturidade. E isso é importante. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele começa dizendo, ó, por isso, pondo à parte os princípios elementares, ou seja, os rudimentos, aquilo que é inicial, né? Aquilo que é o start de toda a ação, é os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, eu conheço a doutrina de Cristo, eu estou familiarizado com o que Cristo quis ensinar, eu estou atento aos ensinamentos que Cristo passou, eu já busquei entender qual é a mensagem central do ensino de Cristo. Se eu não busquei entender isso, todo o restante é encheção de linguiça. Desculpa a expressão, mas é encheção de linguiça. Eu estou querendo saber muito de hebraico, saber muito de aramaico, saber muito de latim, saber muito de tudo, mas eu estou sem o rudimento. Ou seja, eu estou construindo uma casa que tem parede de mármore, parede de granito, um teto de vidro numa base de areia. O peso vai fazer com que tudo rua, vai cair. O elementar da doutrina de Cristo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que Cristo pega uma criança, coloca na frente dele e diz: das crianças vem o perfeito louvor. Sinceridade. Ontem, a melhor parte, a noite foi boa, foi muito boa, mas a melhor parte da noite para mim ontem foi na hora que a gente foi levar as mesas lá para trás, e a filhinha do Caio veio e pegou no pé da mesa. Eu vou ajudar, tá bom, ajuda aí. E ela segurando com as duas mãozinhas, descalça e empurrando. Parecia que ela estava fazendo o maior esforço do mundo, mas ela estava lá. E a vibração dela na hora que ela pôs aquela mesa lá, aquilo fez a minha noite espetacular. E eu fiquei pensando, eu falei: Deus, por que a gente não pode ser como essa criança? Algo tão simples que trouxe tanto prazer. A noção de vitória que ela teve, a noção que ela teve de estar ali se dispondo. E ela: olha, tio, eu consegui. Aí eu deu para as mãozinhas, bateu as mãozinhas, e depois ela veio de novo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que Cristo vem ensinar para nós são coisas simples, a gente valorizar o simples. Irmãos, nós precisamos ter o sentimento de saciedade em Cristo. Nós precisamos ter o sentimento: Cristo, Ele é suficiente para nós em todas as coisas. Glória a Deus. E se a gente não tem esse sentimento de saciedade, irmão, nós estamos longe do rudimento que Cristo veio trazer. Pai, faça-se a sua vontade e não a minha. É a vontade do Pai. Cristo mostrou para nós, esse é o rudimento, e nós estamos longe do rudimento. Então o que adianta a gente querer saber de tudo se a gente não está perto do básico?
O apóstolo Paulo ele ainda vai mais longe, ele fala assim, ó, deixando de levar para o que é perfeito, não lançando não a base, ou lançando de novo o rudimento do batismo. Então, além da gente estar longe daquilo que Cristo ensinou, nós não sabemos nem o batismo. Olha, irmão, quem aqui pode dizer para mim com profundidade o que é arrependimento? Começando por mim mesmo. Eu ainda não compreendo o que é arrependimento, irmão, na extensão daquilo que é. Eu não compreendo. Por mais que eu busque entender, irmão, porque uma coisa é diferente. Precisa entender o que é arrependimento. Arrependimento, vou dar um exemplo para vocês, dois exemplos. O primeiro é do falso arrependimento, que é Faraó. Aquele é um exemplo clássico. Por 3 vezes ele disse que estava arrependido e estava liberando Moisés. 3 vezes ele voltou atrás. Depois vocês podem ler lá Êxodo e vão ver essa história. É um arrependimento que na verdade era um remorso. São situações. A primeira foi uma ação política, a segunda foi uma ação pessoal e a terceira foi uma dor que deu dentro dele. Mas nada daquilo verdadeiramente foi arrependimento, porque não houve mudança. Diferente de Davi. Davi, quando ele disse no Salmo, ele disse: Deus, cria em mim um coração novo, puro. Ele estava externando um sentimento que ele tinha de mudança. Ele pagou um preço altíssimo pelo erro dele, mas ele se arrependeu. Alguns estudiosos dizem que depois que ele perdeu os filhos, que ele voltou, que ele se arrependeu, nunca mais ele teve coabitou com uma mulher. O arrependimento foi tanto que ele falou: eu vou ficar de lado, eu não vou mais tocar numa mulher, eu não quero pôr meus olhos, minha mão, não quero mais ter convicção, porque agora eu entendi, eu me arrependi do mal que eu fiz, a minha carne para nada serve, vou deixar ela de lado. Então, se a gente não consegue entender o que é arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, olha como um versículo toma uma extensão tanto quanto grande. É importante a gente pensar nisso, irmãos. É importante. Porque assim, todo o nosso conhecimento vai da base. Acho que é Emerson, um pensador, ele dizia o seguinte: a prova de mais alta cultura é dizer as coisas mais profundas do modo mais simples. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui é algo extraordinário, é muito profundo, e que a gente não dá valor. A gente não está pronto nem pro rudimento. E eu não estou dizendo isso como demérito, irmão, eu estou me incluindo. É porque a nossa geração evangélica, ela está dando muito valor para outras coisas. São coisas externas. Alguém já ouviu falar da história de, acho que é David Livingstone? Ele foi um missionário e ele foi para a África. E ele, praticamente depois que ele foi para lá, ele viveu a vida inteira dele na África. Ele foi para uma aldeia, pregava o evangelho. E ele, em vida, não teve nenhum convertido. Nenhum. Então aquilo era uma tristeza. Ele disse que ele chorava noites e noites e noites, clamando para que Deus enviasse os convertidos. Quando ele morreu, né, a igreja mandou transladar o corpo dele para a Inglaterra, se não me falha a memória, acho que ele era inglês. Levaram para o pessoal da África, da tribo dele, saiu de lá, foi para a Inglaterra e falou: vocês podem sepultar o corpo, mas o coração a gente vai levar de volta, porque esse homem nos mostrou o que é ter uma vida transformada. É complicado, né? É complicado. A gente vê, sabe? Tudo faz parte da doutrina. Depois, se vocês lerem o contexto da lição, vocês vão ver que tudo faz parte da doutrina. Nós estamos muito atentos ao exterior e nós não estamos nem um pouco atentos ao interior. Nós estamos preocupados se a pessoa faz tatuagem, nós estamos preocupados se a pessoa põe piercing, nós estamos preocupados se o pregador está de boné,
Nós estamos preocupados se tem luz de fundo, se não tem luz de fundo. E o essencial, que é uma mudança de vida, nós não estamos preocupados. E eu sinto em dizer que uma igreja que não se preocupa com a mudança de vida está fadada a minguar. Pode ter 200 mil pessoas. Deus nunca ligou para número. Nunca. Ele usou 300 para fuzilar um exército. Ele usou 120 para ganhar o mundo. Isso mostra que Deus também não está vendo fora, né? Mas o que não tem. Fora. Vocês notem, tempo assim é uma parte. Mas vamos pensar o seguinte: por que a manifestação do Espírito Santo aconteceu dentro do cenáculo e não fora? Porque foi uma experiência interior de quem estava ali se dedicando. O Espírito Santo podia ter vindo na cidade inteira, não podia? Ou podia ter pegado as pessoas na casa, não, mas ele pegou os que estavam dentro do cenáculo. Manifestação foi interna. É a mesma coisa para a gente, a nossa manifestação é interna. Pode pular, pode bater palma, pode gritar, pode bater a cabeça na parede, pode dar rodopio, pode fazer o que quiser. Mas a mudança é interna. A mudança é aqui dentro. Aquilo que o pessoal da Bolívia, quando veio aqui, falou, que ficou marcado, né? Quando Jesus fala das missões lá em Atos, né? Então vocês pregaram em Jerusalém, Judéia, Samaria, as confissões do mundo, ele vai aumentando. É aumentando. Né? De dentro para fora, né? É. Muito bom isso aí. É interessante que a gente nota, assim, é só uma parte, né? Não vou entrar nos aspectos teológicos. Mas na velha aliança, como começou a criação? Do fora, céus, tal, veio vindo, formou o homem. Por fim, soprou o fôlego de vida. Lá em Tessalonicenses, qual que é a mudança? Espírito, alma e corpo. Nessa ordem, é espírito, alma e corpo. Que tem uma alma e possui. A mudança, e a gente quer mudar primeiro o quê? O nosso corpo, para depois mudar a nossa alma, para depois mudar o nosso espírito. É o contrário. Se eu não tiver um espírito transformado, eu não consigo dominar os meus desejos. E se eu não dominar os meus desejos, eu não mudo o meu corpo. Não adianta. Não adianta. A pessoa pode... Vou dar um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, tem uma dificuldade sexual. Ela põe a roupa até aqui em cima, põe a manga até aqui, mas o desejo está aqui. Por exemplo, é a droga. É o que a droga faz. A droga trabalha no desejo da pessoa. Por isso que ela não liga para o exterior, porque o desejo dela está sendo saciado. E ela vai fazendo uma compensação, né? Eu até mandei uma animação, né, pastor? Ela vai fazendo uma compensação. Cada vez mais droga para menos saciamento do desejo. Aí chega um ponto que você tem que viver com ela constantemente, porque senão seu desejo não é saciado. E a gente não entende isso. Irmãos, a mudança começa primeiro no nosso espírito, para depois alcançar nossa alma e por fim mudar o nosso corpo. Não podemos inverter essa ordem. Nós não podemos. Por isso que a gente é fraco, por isso que a gente manca, por isso que a gente dá mancada. Porque nós estamos querendo inverter a ordem. A mudança começa no nosso interior. E a doutrina vem para onde? Para nos levar a essa mudança. A gente fala, mas eu não gosto de doutrina, né, pastor? Eu não gosto de ensino. Mas o ensino vai fazer com que você tenha esse relacionamento, entender quais são os rudimentos, quais são as coisas elementares, batismos, né? E aí já começa. Por isso que os rudimentos ficavam dentro do tabernáculo. Exatamente. Os rudimentos, eles são exemplos dos 6 utensílios. Lavagem, batismo, são os rudimentos. Que esses rudimentos têm que estar dentro desse tabernáculo agora. Exatamente. Do Espírito Santo até chegar à arca, né? São os tipos aqueles simbólicos utensílios dentro do tabernáculo, são os nossos rudimentos da fé. E tem cristão que está passando, querendo chegar ao candelabro antes de passar pela bacia, que é do novo nascimento. Antes de entrar lá e lavar as mãos, lavar
os pés, né? Tem gente querendo chegar no Santíssimo Lugar sem nascer de novo. Não quer passar pelo Santo dos Santos para chegar no lugar Sem santíssimo. arrependimento. Então, esse é um dos ensinos que está escrito aqui. Os rudimentos são tipos dos 6 utensílios do templo, que hoje no tabernáculo somos nós, que tem que estar inseridos no nosso interior. É o que a carta de Hebreus fala inteira, né? Da comparação. E aí fala do como o sacrifício de Cristo é melhor do que aquele rito. Porque ele é suficiente. Isso. Aquele rito você precisava refazer ele. Lógico, era só alguns, no Santo dos Santos, era só um sacerdote escolhido. Hoje não, ele é aberto. Olha que privilégio que nós temos. Todos nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Só precisamos passar pela ordem certa. Amém, irmãos? Amém. Então, assim, a motivação, por isso que eu falei da motivação dessa aula, é fundamental que o crente conheça as doutrinas bíblicas registradas nas cartas do Novo Testamento. Seus ensinos trazem o aperfeiçoamento da fé e do amadurecimento do caráter cristão. Então, na aula 12, ele trata principalmente das epístolas, né? Então, como a gente já falou, são 27 livros, 13 escritas pelo apóstolo Paulo, denominadas paulinas, e 8 restantes são designadas autores gerais, né? Então, como as epístolas paulinas nos instruem? Primeiro, instruções salvíficas. Então, aos romanos destaca-se que o justo viverá da fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Você não ouviu nenhum glória a Deus? Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. E aqui eu quero fazer um parênteses. Já teve muita discussão sobre essa questão de obras. Porque Tiago fala das obras, né? E Gálatas aqui está falando das obras da lei. E aí eu quero só fazer rapidinho, fazer uma discussão rapidinho. O que vocês acham? O crente hoje, na nossa geração, tem obra ou não tem obra? A obra ajuda ou não ajuda? O que vocês acham? Ajuda no quê? Em qual sentido você quer perguntar? Todo, tanto social como pessoal, como psicológico. Eu acho que tem muita obra, mas muitas vezes sem fundamento. Era o que a gente estava falando ontem, inclusive, na reunião, né? Qual é o objetivo da gente fazer o evangelismo? Era trazer as pessoas para a igreja ou era levar Jesus para as pessoas? E aí a gente sempre tem que pensar nesse fundamento, né? A gente vai fazer com base no quê? Né? Com qual intuito? É isso aí. Você falou, eu vou pegar principalmente essa última parte. Qual o intuito? Essa é a chave da coisa. Então, só para a gente não perder muito tempo, porque já 10h30 já. Só para a gente entender. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém é justificado pelas obras da lei, o que ele está é justamente a questão do intuito. Então eu vou fazer alguma coisa para ver se eu ganho um mérito. Então isso não é, Deus não é um Deus de barganha. O intuito está errado. Então é assim, nenhuma pessoa que faz obra é justificado como cristão. Agora é impossível que um cristão não tenha obras. É impossível. Quais são essas obras? Todas. Então você tem um cristão mesquinho, tem alguma coisa errada. Você tem um cristão que não é paciente, e aí é o meu gargalo, porque eu tenho uma paciência minúscula. É muito interessante isso, porque talvez no próximo ensino, que é a ciência das religiões, você vai ver que todas as religiões fazem obras. Por isso que Deus deixa muitas vezes esse texto para gente, para entender que todas as outras religiões fazem obras. Todas as outras religiões entregam marmita, cesta básica, visita. Mas isso faz melhor do que nós. Faz inclusive. melhor que nós. Entendeu? É isso que tem que Aí entra o entender. intuito que você falou. Aí entra o intuito. É uma coisa interessante, porque hoje em dia a gente tem milhões de religiões espalhadas pelo mundo. A maioria na Índia, né? Todo mundo sabe que aparece um animal na Índia e o povo já quer se prostrar. Então, mas se você for ver no geral, só existem duas religiões. Uma, que é o homem se esforçando para tentar alcançar sua salvação através de obras, através de impactos sociais, é o homem tentando ali lavar da culpa e daquela tensão
outra que é a religião onde o homem ele não tenta alcançar Deus. Deus desceu para alcançar o homem, e porque Deus desceu para alcançar o homem, agora o homem trabalha. Então, por mais que existam milhões de religiões, no final só existe duas. Aquela que o homem, pela força do braço, tenta abrir os portões do céu, e aquela em que Deus abriu os portões do céu, e é por causa disso, em gratidão, o homem trabalha. Então, graças a Deus estamos nessa. O que é importante a gente frisar, né? Torna a dizer, nenhuma obra vai justificar a pessoa a ser um cristão, ou vai conduzir a pessoa a ser um cristão. Agora, é impossível que um cristão não tenha obras. É impossível. E aqui eu vou deixar em aberto, porque cada um deve consultar a si mesmo, como a gente já vem martelando desde o começo da aula. É cada um a si mesmo. Sabe, irmãos? Assim, vamos pegar um exemplo. A gente vê, por exemplo, um evento na igreja, qualquer que seja, em qualquer igreja. Você tem irmãos que se doam sem você falar nada. Se doa. A pessoa vem, e não importa se ela sabe servir, se ela sabe cortar, se ela sabe... Não importa, ela vem e se doa. Arruma a cadeira, leva a copo e tal. Você vê outras pessoas que só querem ser servidas. Estou dando um exemplo nosso, interno, né? Só querem ser servidas. Isso em toda a igreja. Toda a igreja. Não vai falar, estou falando daqui. Não, é toda a igreja. Toda a igreja, né? Então, há pessoas que ela se dispõem, porque ela entendeu qual é o rudimento. Ela quer se entregar, ela quer fazer. Então, notem, porque isso é um espelho. Às vezes o nosso convívio aqui, ele é um espelho do nosso convívio lá fora, né? Eu não faço questão nenhuma, irmãos. O que eu sou lá fora, eu sou aqui dentro. Às vezes eu chego meio marrento, eu chego meio bicudo e não faço questão nenhuma de ficar sorrindo para ninguém. Eu sou assim. O que eu sou lá fora, eu sou aqui dentro. Se eu tiver que dar uma dura num cara aqui dentro, eu dou e acabou. Pastor Gilberto, não, você sou. Mas eu sou autêntico, não tem essa. Quem me conhece sabe que eu sou autêntico. Não tenho dificuldade nenhuma de perdoar, não tenho dificuldade nenhuma de estar junto, mas eu sou autêntico. Se eu gostar, eu gosto. Se eu não gostar, não gosto. Não adianta. Eu não vou tentar agradar ninguém. Não vou. Desculpa. O pastor sabe que eu sou assim. Os irmãos sabem, eu não tento agradar ninguém, não. Eu sou o que eu sou. Eu procuro em Deus a mudança, procuro. Não guardo rancor de ninguém, não guardo mágoa. Não é que o pastor vai bater, vai brigar. Não. Mas eu sou honesto. Irmãos, quanta falsidade a gente tem. Vamos ser honestos. Quanta falsidade a gente tem. Dá um tapinha nas costas. As irmãs que me perdoam, mas isso é mais mulher. Dá assim, ai amiga, como você tá bonita. Que lixo, meu Deus do céu. Ou eu tô mentindo? Por que você ficou dando risada? Não, acho que eu não. Né? Há muito tempo atrás a gente brincava que geralmente a mulher ela chega acariciando, falando palavras bonitas, a amiga virou as costas, solta veneno. O homem já era o contrário, o homem chegava xingando o amigo, né? Xingando, dando tapa. Em compensação a gente fala, pode deixar, eu vou lá, e não aparece. E nem dá satisfação. Aí o homem virava as costas. Aí o homem virava as costas pro falando, nossa, que cara legal, que cara bacana é esse. Então. Cada um tem um lado, por isso que eu dei dois exemplos, né? Porque a gente, irmãos, nós só entender o seguinte, nós estamos falando de doutrina. Doutrina é ensino. E o ensino é para gerar mudança. Certo? É o arrependimento das obras mortas. Arrependimento das obras mortas. Por isso que eu estou sendo mais incisivo. Lógico, eu tenho para mim que vocês leram a lição. Então, o que a gente está falando está diluído nesse contexto. Porque cada epístola fala de uma coisa. Então, eu estou pegando o geral, né? Porque se eu não tiver uma transformação, eu não vou ter salvação, como a gente está falando aqui. Então, eu preciso entender o que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos, quando fala que o justo viverá pela fé, entender que o Espírito Santo está me capacitando a ter uma vida transformada. E eu vou viver através dessa vida transformada uma realidade diferente. Então eu vou propor as situações, eu não vou esperar que as situações se proponham para mim. Então eu vou chegar e eu vou fazer, eu vou chegar e eu vou falar, eu vou chegar e eu vou sorrir, eu vou estudar a Bíblia. Irmãos, eu vou falar para vocês assim, sem falsa demagogia, Assim, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia.
é 40 minutos, 1 hora, todo dia pela manhã. E eu fico transtornado, porque eu leio, às vezes eu acabo de ler e esqueci o que eu li. Esqueci. Aí eu volto, às vezes eu leio o mesmo capítulo 3, 4 vezes. Aí, bom, gravei o que eu li. Aí eu fico invocado comigo mesmo, porque agora eu quero entender o que eu li. E aí eu entendo, Quando sabe? vocês pregam no domingo da semana, você não lembra nada. Exatamente. Aí alguém vem e fala assim, você falou aquilo lá. Falei. Lê o versículo. Mas é assim mesmo. Ou então você pega lá e fala que você escreve o negócio tudo certinho, na metade muda, assim, começou de um jeito, acaba do outro, e você fala, meu Deus, o que eu fiz? Entendeu? Mas é questão da gente ser. E aí o glorioso é quando você vai lá e a pessoa depois chega alguém para você e fala assim, quem contou para você a minha dificuldade? O meu amigo. Que amigo? O Espírito Santo. Entendeu? Eu gosto muito de eu acho que foi Moody. Mas quem cita isso é Spurgeon. Ele diz que ele deu um sermão extraordinário. Extraordinário. Aí quando ele desceu do púlpito, uma pessoa saiu da galeria da igreja, foi lá primeiro. Pastor, que sermão extraordinário você pregou hoje. Ele falou, você é a segunda pessoa que me fala isso hoje. Aí ele, quem falou pra você se eu cheguei primeiro? Ele falou, o diabo. Trabalhando no ego. Ao nível de maturidade que essa pessoa chega. Entendeu? Então, vamos lá. Coríntios ressalta a mensagem do Cristo crucificado. Então, está em 1 Coríntios 1:23, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E a partir dessa visão de Cristo crucificado, em 2 Coríntios, Paulo continua o assunto falando do ministério da reconciliação. Então, se eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, eu vivo em novidade de vida. E por eu estar em novidade de vida, eu estou participando em duas frentes do ministério da reconciliação. Primeiro no horizontal e depois na vertical. Eu estou reconciliado com Deus e sou ferramenta para a reconciliação das outras pessoas. Olha que interessante isso. Então eu estou reconciliado vertical com Deus. E a partir dessa reconciliação na vertical, eu estou reconciliado, sendo utilizada para a reconciliação horizontal. Se ela não está... O Jesus Cop, acho que postou esse tempo, que era exatamente isso, que a cruz ela trazia essa ideia, né, de relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. A gente nunca vai ter um relacionamento com o próximo se a gente não estiver com Deus, porque essa parte não para, né? Exatamente. Até depois, isso é mais uma curiosidade, as duas travessas da cruz, elas têm um nome, uma é Taurus e a outra, eu não me lembro agora, mas elas têm um nome. É um estudo até bacana esse, de pegar os nomes disso e o que elas representam, né? Cada uma tinha um nome, e é justamente nesse sentido. Toda ação de Deus, ela é nos dois sentidos, irmão. Ela é vertical e ela é horizontal. Quando a gente percebe, quando a gente entende que, ou frisa que é só a igreja, só horizontal, e é isso que está acontecendo hoje, e eu bato muito nisso, porque é realmente um problema da nossa geração. Os nossos relacionamentos e as nossas ações são só horizontais. Então eu preciso alcançar o mais pobre, sem nenhum demérito quanto isso, que precisamos fazer mesmo. Precisamos ter uma mensagem que alcance mais longe, precisamos trazer mais, mas tudo isso é na horizontal, e eu esqueço que a primeira parte ela é vertical. Então eu preciso entender que primeiro Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados, né? Eu vou até tirar esse plural e vou colocar pelo singular. Então ele morreu pelos meus pecados, porque a ação começa em mim. E em 2 Coríntios ele frisa o ministério da reconciliação. 2, instrução a respeito de Cristo. Então na carta aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça de tudo, e a igreja é o seu corpo. E aqui eu acho extraordinário, sabe? Eu ficar um dia inteiro nesse negócio aqui, meu. Às vezes eu penso que a igreja está meio Frankenstein, né, meu?
ou tá meio descabeçada, porque, né, pastor? Será que eu estou enganado na minha análise? Porque assim, parece que Cristo quer ir para lá e o corpo quer vir para cá, assim, né? É um negócio estranho. É estranho. Irmãos, pensa assim, volta a dizer naquilo que a gente está falando no começo de uso e costume. Independente do meu uso e costume, não era para a gente ter tanta divisão na igreja de Cristo como um todo. A gente tem, por exemplo, vamos pegar a figura das 12 tribos. Teve 2 tribos que ficou para trás do rio, teve 2, as outras 10 passaram para o outro lado, separou, mas não deixou de ser tribo. É um Israel só. Então você tem tribo que é designada para o louvor, para a adoração, você tem outra tribo que é mais guerreira, você tem outra tribo que é mais agricultura, mas tudo é Israel. Então se a gente pegar hoje, presbiteriano, batista, assembleiano, igreja cristã da família, Deus é amor e outras pentecostais por aí, irmãos, todos nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos o corpo de Cristo, cada um com a sua característica. Por exemplo, para mim não serve ter que usar a camisa de manga comprida todo dia. Não serve. Para mim não serve. Para mim, não me ofende. A pessoa está de short ou não me ofende. É claro que eu jamais iria pregar por mim, né? De boné ou de bermuda. Eu particularmente. Vocês já perceberam que, por exemplo, vai orar e eu tiro boné. É um costume meu. Eu nunca pedi para ninguém tirar um boné, alguma coisa. Nunca. Cada um tem o seu. Por exemplo, na minha casa, na mesa, né? Na minha casa, no costume, eu não gosto. E eu faço, eu não gosto que coma sem camisa. É um costume meu, ou de boné. Na minha casa, assim, não. Vai sentar na mesa, não. Sentou na mesa, tem que ter. Não gosto de brincadeira na hora da comida. É um costume meu. Né? Na minha casa, eu bato meu pé e falo assim. Não come, mas é o costume meu. Agora, eu jamais vou pedir para alguém que está pregando aqui, tá de boné, ou tira o boné. Por exemplo, o pastor Prachedes, que é a igreja que eu congregava lá, ele foi chamado para pregar numa igreja. E ele tinha umas mensagens tremendas, Deus usava ele muito. Ele tinha uma capacidade, por exemplo, de trazer um tema e pregar um mês inteiro sobre aquele tema. Se você deixasse ele pregar terça e domingo. E não repetir a mensagem, a continuidade do sermão. Era assim uma capacidade que Deus deu para ele. Aí chamaram ele para pregar, ele foi na igreja e não avisaram nada, ele foi de camisa, normal. Quando chegou lá, os irmãos não deixaram ele pregar porque ele estava sem o paletó. Não deixaram ele pregar. Não, está sem paletó, não vai pregar. Amém. Não guardou rancor nem nada. Passou um tempo, essa mesma igreja chamou ele de novo para pregar lá. Aí ele já sabia, foi com o paletó. Aí deram o microfone para ele, ele subiu no púlpito. Eu faço uma chegada. Ele subiu no púlpito, pegou o microfone, colocou de lado, pegou o paletó, tirou o paletó, pôs em cima do púlpito e diga: pregue, paletó. E ele usou essa ação para trazer uma mensagem para a igreja. Ele era ousado, aquele pastor era ousado. Né? Ele pegou o paletó, pôs em cima do púlpito e falou: prega, paletó. Então, é o uso e costume. Não vou dizer se ele está certo, se ele está errado. Está na direção de Deus. Alguém ele alcançou. Né? Mas o que a gente precisa entender é que, como cabeça, a igreja, Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com o corpo de Cristo. Né? Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, redimida em Cristo e para a glória de Cristo. Em Filipenses, a mensagem enfatiza: o viver é Cristo. Né? Filipenses 1:21. Vamos ler essa passagem que a gente... Você ia falar alguma coisa? 1:21. Quem já achou, quiser ler, pode ler. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos ler mais devagar agora? Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais devagar. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, mais devagar. Muito rápido.
Vai devagar, vamos. Porque... Glória a Deus. Jesus. Precisa dizer mais alguma Tudo em coisa? nós. É tudo em nós. É importante, sabe, isso aí. A gente, eu tenho receio de ler esse versículo em voz alta. Eu tenho receio. Eu tenho receio de ler esse versículo em voz alta. Para não ser pego como mentiroso. Assim, eu falo umas coisas que algumas pessoas não têm coragem de dizer. Mas eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, eu não sei qual seria a minha reação se entra uma pessoa com um revólver na mão aqui e diz agora que vou matar. Não sei. Eu espero que a minha reação seja de enfrentamento. Dizer em nome de Jesus não vai acontecer nada e eu não vou negar a Cristo. Mas eu não sei. Eu não posso, sabe, irmãos, pegar uma experiência que nem eu já vi, um monte de gente que fica 4 dias sem comer, 5 dias sem comer. E aí chega um exército lá e o cara fala assim, ó, se você negar eu te dou um prato de comida. É muito fácil a gente, sabe, criticar e falar, é muito fácil, mas a gente não para ponderar. O apóstolo Paulo, quando ele fez essa narrativa aqui, irmãos, aqui ele já tinha só de açoite, ele já tinha levado 5 quarentenas menos 1, que era o que os judeus calculavam para a pessoa não morrer. 5 quarentenas menos 1. Naufrágio ele teve 2 ou 3, acho que 3, né? 3 naufrágios. E um quarto depois que foi indo para Roma. Indo para Roma. Apedrejado, surrado, descido em cesto, passando fome, fazendo tenda. Então quando ele escreve com essa propriedade aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, você já parou para pensar na dimensão do conhecimento, da visão, da intimidade que esse homem tinha com Cristo? Dele poder ter assim a oportunidade de dizer, para mim tanto faz, eu posso morrer hoje. Por que crente tem tanto medo de morrer? E não quer assumir? Porque tem medo do que vai acontecer. Porque não vive Cristo. Não vive. Por isso que eu pedi para você ler mais pausadamente, para a gente ir fazendo essa reflexão. Não foi de graça. Não foi porque você leu muito rápido, não foi. É para a gente ir refletindo. Porque a gente tem esse costume de não refletir no que lê. Por isso eu falo para vocês, eu tenho medo de ler esse versículo em voz alta. De não ser pego como mentiroso. Porque a dimensão de a gente dizer que porque para mim o viver é Cristo, eu estou mentindo. E não é. Não é. Para mim o meu viver é as minhas contas. Para mim o meu viver é meus afazeres da família. O meu viver é como é que eu vou fazer daqui 3, 4 anos. O meu viver é a minha casa. Cristo está entre elas. Não está na proporção que o apóstolo Paulo está dizendo que toda a ação da vida dele era em função de Cristo. E na minha vida não é assim. Eu não estou dizendo nada de ninguém, estou falando na minha. E é essa dimensão que eu não vejo na igreja contemporânea. O nosso viver tem que ser Cristo. E todas as outras coisas derivam disso. Derivam disso. É um versículo só, mas sabe, irmãos, é a profundidade disso, o que está por trás, o background que a gente costuma falar. O que está motivando a intenção, o intuito que está falando o apóstolo Paulo aqui, é algo tão extraordinário, irmão. É algo tão profundo, é uma mudança de vida, é uma mudança tão extraordinária, que só o Espírito Santo para fazer. Então se eu não tivesse relacionamento estreito na vertical, irmão, esse horizontal não vai acontecer. Eu vou continuar cuidando da minha vida e vou continuar me lamuriando, chegando aqui na reunião de oração e pedindo para Deus, Deus me dá um carro, me dá uma casa, me ajuda a pagar as contas, me abre uma porta de emprego. Não são coisas boas, não estou dizendo que é ruim. Mas já notou, irmãos, que as nossas orações, poucas delas são para os perdidos? A gente ora por saúde, a gente ora por trabalho, não estou dizendo que é errado, não entendam bem o que eu estou dizendo. A gente ora por saúde, a gente ora por trabalho, mas a gente esqueceu o principal, a obra de Cristo. Mude
Whitefield, né, Billy Graham e tantos outros homens, eles gastavam 2, 3, 4 horas de oração pelos não alcançados. Paulo aqui ele está trabalhando tanto vertical como horizontal, né? Que mais pra frente ele vai dizer que ele está dividido entre 2 desejos, né? Ele diz: quero partir e estar com Cristo, que seria muitíssimo melhor, contudo por causa de vocês é mais importante que eu continue a viver. Ciente disto, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Aí, ó. Entendeu? É uma reflexão muito profunda, irmãos. É muito profunda, tá? Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo da vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. Continuando nesse assunto que a gente estava, né? A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Amém? Instruções sobre as últimas coisas. Nos ensinos, esse ensino enfatiza os aspectos da vida de Jesus. 1 Tessalonicenses, Paulo ensina o retorno de Cristo para nós que ficarmos vivos. Em 2 Tessalonicenses, né, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. Vamos ler 2 Tessalonicenses 3, o versículo 1, 11 e 12. Então, 2 Tessalonicenses. Versículo 1, eu vou ler aqui. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos, irmãos. Aí o 11 diz assim, o 11, cadê aqui? Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E o 12, a eles porém determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Eu não vou nem tecer comentário, deixa pra lá. Deixa pra lá. Cada um que tire suas próprias conclusões, né? As duas epístolas, né, 1 e 2 Tessalonicenses, alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Então, aí eu quero fazer só uma observação. Já notou quanto tempo a gente gasta discutindo se somos pré-milenaristas, milenaristas, se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro? É errado? Não, não é. Não vou dizer que não é errado, não, não é. Mas será que esse é o, como a gente falou, é o intuito correto? Irmão, não importa se a gente vai viver, se é pré-tribulação, se é pós-tribulação, se é... Não importa. Isso é o de menos. É que diz o pastor Cláudio Duarte, né, que uma vez perguntaram para ele se Adão tinha umbigo. Olha o nível de preocupação que as pessoas têm. Adão tem umbigo? É porque ele não foi gerado de ninguém, né? Quando é umbilical é para gerar, né? Então, ué. Alguém me fez essa pergunta. Adão foi gerado. Não, assim, a gente está falando para descontrair um pouco. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a nossa preocupação está invertida. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Tá? Eu tive muito problema com bebida. Muito problema. E tenho até hoje. Isso é uma consciência que eu tenho. Sempre que me perguntam porque eu não bebo, eu falo, tem dois aspectos. Um espiritual e o outro humano. O meu aspecto humano, eu não posso beber. Eu nunca tive controle. Por exemplo, droga, eu usava. Mas eu sempre tive controle.
Se eu quisesse, eu falava, não quero hoje. Pronto, não. Bebida já era diferente. A bebida, eu falava, não vou beber hoje. Passar 15 minutos, tava maiando na cachaça mesmo, não era? 9 horas da manhã, às vezes eu tomava bombeirinho de manhã. Eu já contei isso uma vez no sermão. Eu tinha um apelido chamado Gilberto Bartira. Mas não é por causa do hospital, é porque tudo que eu ganhava, o bar tirava. Irmãos, sim, eu falo isso, não tenho orgulho nenhum de dizer isso. Aliás, eu tenho muita vergonha. Na época que eu estava fazendo, e se eu não tivesse isso, provavelmente eu tinha uma vida completamente diferente. Na época que eu fazia cursinho, tinha um barzinho debaixo lá, eu comprava a garrafa, deixava lá para não ter que ficar pedindo pro cara servir na hora do intervalo. Eu pegava a minha garrafa, comprava de garrafa. Então eu tenho um aspecto humano que eu não posso beber. É natural meu. Tem aspectos que veio da família do meu pai, tudo, então eu não posso beber. Tá muito sedimentado. Porque eu não tenho controle. Eu sou um alcoólatra. Então eu não posso beber. Aí tem um aspecto espiritual. Para centralizar a questão do vinho, estou trazendo para mim. Ah, irmão, você não toma um vinho na ceia? Não tomo. Por que eu não tomo? Porque isso não vai agregar para mim, no meu relacionamento com Deus. Não vai me trazer nenhum benefício. Ah, mas a Bíblia não condena. Bem, ela não condena. Não tem nem a favor, não tem nem contra. É um meio termo ali. Mas para mim, no meu relacionamento com Deus, não vai me trazer nenhum benefício. Se não vai me trazer benefício, para que eu vou fazer? Para quê? Qual é a intimidade que aquilo vai me dar com Deus? Nenhuma. Muito pelo contrário, pode até tirar. Então, espiritualmente, para mim não vai legar nada. Então, eu não vou. Ah, eu tenho pastores amigos meus que bebem. Toma seu vinho. Eu já fui buscar a garrafa de vinho para um culto do pessoal judeu lá no Belém. Eu fui até lá, comprei a garrafa de vinho, levei para eles e falaram, toma. Eu falei, não, eu não vou tomar. Ah, mas então você não vai poder participar. Então eu não participo, mas eu não tomo. É só eu, é meu entendimento, tá? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a necessidade que a gente tem é se preparar para a vinda do Senhor. Eu quero me preparar para isso. É isso, a minha preocupação é essa. Não importa se vai ser pré, pró, pá, não importa. Para mim o que importa é que eu sei que um dia ele vai voltar. E o dia que ele voltar eu quero estar preparado. Essa é a nossa visão. Ou deveria ser a nossa visão. Se a gente começar a se preparar, irmão, você vai fazer uma viagem. Cada um de nós somos chamados aqui para fazer uma viagem. André, você vai preparar a mala do Samuel? Não. Não, vai. A minha mala quem vai preparar sou eu. Posso ter ajuda. Ó, dobra assim, dobra assado. Mas a minha mala que vai preparar, porque são as minhas coisas, não é isso? E por que a gente, para ir para o céu, estamos querendo que o pastor prepare a nossa bagagem? Ah, eu quero que a igreja tem que... Não, é você que tem que preparar a sua bagagem. Assim, eu vou meio fundo nos negócios, né? A gente tem que preparar, irmãos. Eu vou dizer, por exemplo, chamar para os pastores. Ah, é porque lá no coisa lá não está me ajudando. Não, você tem o maior auxílio que você possa ter, é o Espírito Santo. Acabou. Eu me lembro tem um pastor, eu não sei se é o Paul Young-Soo, é um outro pastor da Coreia. Ele não tinha apoio de ninguém. Ele começou a pregar o evangelho na garagem dele, da casa dele. E sabe o que ele fazia num ato de fé? Só que ele era meio extremista. Ele pegava um monte de vassoura e colocava em cada cadeira. Então ele punha 10 cadeiras e punha 10 vassouras. Ele falou, eu estou vendo esse lugar já com 10 pessoas. Aí quando chegava às 10 ele começava a pôr mais cadeiras e ele foi enchendo aquele lugar. Aí ele alugou um prédio, encheu de cadeira e enchia as cadeiras de coisa e falava assim, eu estou vendo. Tem 200 mil membros na igreja dele. 200 mil. E ele teve a maior ajuda que alguém precisa ter, o Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que estar... esse parágrafo aqui ele é importante, porque as duas epístolas a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. A gente fica perdendo tempo de saber se eu sou pré ou pós. Não é isso.
o tempo, eu estou preparado? Se o Senhor voltasse hoje, agora, nesse instante, eu estou preparado? Será que eu estou vivendo o último segundo como ser humano, com uma vida que adora a Deus? Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem a instrução da natureza prática. Dentre outros temas, 1 Timóteo orienta o combate das heresias, por meio da sã doutrina. E a gente já falou aqui das questões da doutrina, o que é a doutrina, que é o ensino, né? Depois, eu posso até perguntar lá se os pastores da ICF permitir, eu posso mandar esse estudo por mão, mas só posso mandar se eles liberarem, tá? Por exemplo, as aulas eles não estão liberando, é só pra gente lá. Então eu preciso ter autorização para poder passar. Se eu passar, eu pego esse ensino de uso e costume e doutrina e passo para vocês depois, tá? Então só pra gente entender aqui, ó, declaração de fé da ICF. Deixa eu só pegar aqui menorzinho, só pra gente estar em sintonia com esse assunto da doutrina. Então a declaração de fé nossa fala sobre as nossas crenças. Então nós cremos num Deus trino, nós cremos em Jesus Cristo, é Salvador prometido e outros aspectos, no Espírito Santo, cremos na Bíblia como palavra inerrante, cremos nos aspectos da igreja, batismos nas águas, nas questões das ceias do Senhor, arrebatamento e segunda vinda, juízo final e eternidade, e aí tem os textos bíblicos para cada um deles. Então é importante a gente entender isso, ver o que a gente crê e tal. E quando a gente fala desse preparar para a vinda do Senhor, é justamente por causa disso, é para aquilo que eu creio. Por exemplo, os irmãos entendem que vai ter um juízo, e aí, lógico, cada um tem um entendimento. Mas você imagina, pegando assim um aspecto que a gente tem, que nós vamos estar na eternidade. Então, vai se abrir os livros, né? Conforme a Bíblia relata, será uma Bíblia. E aí vai ser lido todos os atos de todo mundo. Então você imagina, a Assembleia Solene dos Santos, aí chama lá, Gilberto Francisco dos Santos, ou o novo nome, vai eu. Aí abre os cadernos, vamos ver aqui o teu histórico, vamos puxar sua cabrita, que nem diz por aí, né? No mundo policial, vamos puxar a cabrita desse caboclo aí, vamos ver o que vai dar. Aí vai ler tudo. Aí o veredito. Culpado. Aí no meio, parte. Vai falar que você não tem parte. Esse histórico aí é desde na nossa conversão ou é tudo, desde o princípio? Eu tenho para mim que é tudo. Não tenho base para dizer se é um ou se é outro, mas para mim eu tenho que é tudo. A diferença é que quando a gente vê com todo esse histórico, vai aparecer. Já tô com medo. Mas Quando o rei Assuero Eu achava que era da acorda de conversão. madrugada, é um tipo de um tribunal. Ele pega as crônicas de Mardoqueu, né? A história de vida. Ele começa a ler, aí ele vê que Mardoqueu estava fazendo tudo pelo reino. Aí ele vai falar assim: esse homem precisa ser recompensado. É um exemplo de um. Sim. De uma histórica da vida, que é as nossas crônicas, né? Nossa crônica. É por isso que é importante a gente entender. Igreja, né? O livro da Esther fala da igreja. É por isso que é importante a gente entender a frase de Jesus na cruz, quando ele grita tetelestai. Só você para pensar que esse julgamento não é só para nós, é para todos. Então, assim, isso não é só depois da conversão, até porque é isso que nos converteram. É por isso que eu estou falando. O veredito ele pode ser culpado. Mas aí vem o preço pago. E assim, diante do tribunal de Cristo, todos somos culpados, inclusive nós que estamos aqui somos culpados também. A única diferença da gente para os que vão se perder é que naquele dia Deus vai falar: você é culpado, mas sua dívida foi paga. Exatamente. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá que a cédula de acusação que pesava contra nós foi rasgada. A cédula de acusação que pesava contra nós foi rasgada. Por isso que é importante saber, tetelestai. Tetelestai era uma palavra que o pessoal usava o seguinte:
principalmente para escravos, né? Então eles tinham marcas, eles eram banhados com cal para tirar as imundícies e tal, as doenças. E aí quem comprava aquele escravo, né, apresentava uma certidão e falava assim, ó, esse daqui, ou principalmente que ia libertar ele, apresentava e falava, tetelestai, o peso está pago, e rasgava a cédula e libertava aquela pessoa. Minha mãe recebeu esse. É. Por escravidão. Eu não, mas o meu avô sim. Então, são figuras que são profundas, são figuras profundas. Então, assim, se a gente pegar o que está escrito nos livros, porque vai ter 2 livros, né? Um que está com os nossos atos e o outro livro da vida. Então, o nome que está em um, ele pode estar no outro, mas não necessariamente os que estão no livro da vida tá. Os que estão nesse nome estão todos no livro da vida, nem todos. Não tá. Diz que o lugar que a gente vai ter mais surpresa é no céu, né? Porque você vai ver gente que você não esperava e gente que você esperava você não vai ver. Então, é lógico que isso é uma brincadeira, né? Fala de memória. Mas volta sempre lá ao princípio que você falou, a intenção. 2 vai estar no campo. Um será tomado porque um está com boa intenção, o outro má. Aí Jesus vai dizer, vai chegar na frente de Jesus, mas em teu nome, eu expulsei demônio, curei os enfermos, fiz grandes obras, e Jesus olhar, apartai-me de mim, que eu não vos conheço. É isso aí. É para ter medo mesmo, irmão. É para ter medo mesmo. É a intenção. Tem muita gente com coração mau, com boa intenção. Não, diz que o lugar que mais vai ter boa intenção é no inferno. É o lugar que mais vai ter boa intenção é no inferno. É o lugar que mais vai ter terno e paletó. Também. Também. Tá, então são 11h10. Vocês querem fazer uma paradinha para tomar um cafezinho? 10 minutinhos aí, que o negócio. Olha, você vê? O homem quando pega na palavra. Gata 15. Sem deixar, eu vou até a hora do culto aqui, ó. E nós só fizemos a primeira página. Olha quanto tem mais aqui ainda, ó. Você vai querer que nós saímos daqui para 1 hora? Eu acho que ele vai comprar um. Oh, glória! Aleluia! Tito, o pastor deve se contrapor aos falsos ensinos e é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que o servo como irmão amado. Como as epístolas gerais nos formam, a epístola de Pedro, 1 Pedro, aborda o sofrimento cristão. Ele ensina que as provações fortalecem a fé. Depois vocês podem ler 1 Pedro 1, é bastante profundo esse direcionamento, né? Em 2 Pedro, a mensagem faz alertas aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias e ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. 1 João adverte o falso ensino, negava as encarnações de Jesus e demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve vir em comunhão com os irmãos e afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e a vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo. Isso está na revistinha de vocês, né? Então, docetismo, o que é isso? Ele nega a natureza de Jesus, tá? Natureza humana de Jesus. Até a gente falou na última aula aqui a questão a respeito de Jesus era humano e era Deus. Então, ele não era 50% humano e 50% Deus. Ele não era 30%, não. Ele era humano, 100% humano e 100% Deus. Tá? Ele não fez uso de alguns atributos divinos, né? Mas ele foi humano como a gente tinha. Então, esse docetismo ele nega essa natureza humana de Jesus. Jesus é Deus feito homem. Isso está em 1 João. Depois desse material está aqui, a gente está até conversando agora, é um material que a gente vai tentar estudar no próximo módulo, que é de seitas e heresias, né? Então essa definição eu peguei do site chamado CACP, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Tá? É um material interessante que eu vou até partilhar para os irmãos, que tem bastante material para baixo. E o gnosticismo nega a encarnação de Jesus. Então o que João está contrapondo é contra esses 2 ensinos, né? O docetismo e o gnosticismo. E aí é refutado em 2 João 1, 7 e 8.
A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e usar essa sabedoria para receber as pessoas em casa, as pequenas famílias. Na terceira carta de João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte o cristão: não sigas o mal, mas o bem. E as outras gerais, as outras epístolas. Aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Então é isso que a gente estava falando agora, né? Até com a figura dos objetos. Então Hebreus é um livro que você deve ler com bastante atenção e bastante cuidado, né? Teve dúvida, pergunta, porque assim é muito fácil você deixar a sua mente te levar e você começa a acreditar em coisas que não tem. Por exemplo, uma coisa que tem hoje, que a igreja atribui um poder e não tem nenhum, é tocar o shofar dentro da igreja, ou se vestir do talit, que é aquela roupa branca de azul que os caras colocam. Para nós aqui não tem significado nenhum, né? Tem igreja que você toca aquilo lá, nego cai da cadeira, nego dá pulo, rodopia, chora, mas não tem sentido nenhum, tá? Então Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Aí sim. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta e acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Olha, parece que está se contradizendo, mas não está, é o que a gente está falando agora. Eu não vou conseguir a vida de Cristo, ou ser abundante na obra de Cristo pelas obras, mas é impossível que um cristão não tenha obras, né? Tanto obras sociais como obras espirituais, as duas. Por exemplo, um cristão que fala que eu não gosto de ler a Bíblia, tem uma coisa errada. Um cristão não gosta de orar, tem uma coisa errada. Eu não vou no culto, eu vou assistir o culto aqui da minha casa, está em comunhão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, o que esse parágrafo está dizendo é isso aqui: ele acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Se eu creio em Cristo e Cristo está me mudando, então eu vou fazer as obras que a fé pede. Eu vou estar em comunhão, eu vou estar perdoando, eu vou estar com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com revelação. Tem gente que não vou porque não, tem alguma coisa errada, né? Venhamos e convenhamos, tem alguma coisa errada. Um ponto interessante aí é sobre Lutero, né? Com reação a esse texto, porque ele não entendia muito bem. Quando o próprio Tiago vai falar no versículo 24 do capítulo 2, ele fala: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E que era o que Lutero defendia, somente pela fé. E aí, encontrando esse texto aqui, ele não entendeu o que Tiago quis dizer com isso, né? Tanto é que ele quis tirar o Tiago do cânone bíblico, colocou no fundo, né, na tradução que ele fez. Ele chamava isso de palha, né? Que o livro de Tiago ele falava que era uma palha. Tanto tem um valor acentuado para algumas coisas, mas não tem valor nenhum para outras, né? Então ele falava isso. O pior de tudo é que a gente tem hoje, no nosso meio, gente que tem o mesmo pensamento. Isso é que é o pior. Eu fui numa igreja outro dia com um pastor lá, ele pregou esse texto aqui para cair que Jeová não é Deus. A partir desse texto aqui. E a diferença é que, tipo assim, hoje a gente tem muito mais informação do que Lutero na época dele, né? No contexto que ele vivia lá da igreja católica, que tinha essa ênfase nas obras para salvação, na venda das indulgências, né? Então ali era outro contexto. Então ele olha esse texto, ele já remete à igreja católica, né? Por isso que ele fica doido. O Tiago o resumo da epístola de Tiago, que ele está tentando dizer é que a fé é o único meio de salvação, mas a fé verdadeira, a fé que salva, é a fé que muda, é a fé que transforma. E você só percebe isso por meio das obras. Você só sabe a árvore pelo fruto. Mas eu vou um pouquinho além do que você está dizendo, não te interrompendo, mas um pouquinho além. O problema é que a gente esquece o intuito central da palavra de Deus. A gente esquece que Deus tem um propósito único em toda a Bíblia. Por isso que a Bíblia ela é inerrante. E ela é um conjunto de informações que aborda vários aspectos para levar a um único propósito. O propósito qual é? É Deus se revelar ao homem e trazer o homem através de Cristo ao relacionamento com Deus. Então, do Gênesis até Apocalipse, a Bíblia não vai mudar essa ideia. O que a gente faz é tirar texto de contexto, aí vira pretexto. Aí eu preciso ter só fé.
mas eu não tenho uma vida transformada, não tenho uma vida reta, não tenho uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de leitura, porque eu tenho fé. Irmão, sabe quem mais tem fé? É o diabo. A Bíblia fala, Paulo faz um alerta, fala assim, ó, acho que é Paulo, ou foi o próprio Jesus que disse, até os demônios creem e estremecem. Foi Paulo, né? Foi Paulo. Até os demônios creem e estremecem. Olha. Tomando base daquilo que Jesus, quando chega, o demônio já fala que, né? Se prostra, né? Que temos contigo, Filho do Altíssimo. Foi o Tiago. Tiago, né? Esse mesmo texto que fala que é isso aí. É isso aí. Né? Ó, creem e estremece. Olha como assim a gente... desculpa voltar no mesmo assunto, mas é importante a gente sedimentar isso. Olha como muitas vezes a gente não dá valor para o privilégio que a gente tem. Olha o privilégio. A gente tem a oportunidade de agora, a qualquer momento, entrar no Santo dos Santos. Então eu passo pelos ritos, passo pelas câmeras, chego no Santo dos Santos. Qualquer um pode entrar. Basta querer ir. Então eu quero ir, movido pelo Espírito Santo, constrangido pelo Espírito Santo. E a gente não dá valor, a gente está tratando o Santo dos Santos como se eu estivesse assistindo um jogo de futebol na televisão. O nosso culto, irmãos, desculpa dizer, mas eu vejo tanta frivolidade no nosso culto. No nosso culto eu não estou dizendo essa igreja, eu estou dizendo a nossa igreja contemporânea. Eu quero deixar bem claro isso, né? Porque aí eu vou em outras igrejas, eu sei, mas não estou falando dessa aqui específica. Não dizer que eu estou reclamando da igreja, não, é da igreja contemporânea. É uma frivolidade, irmãos. Por exemplo, é inadmissível que a gente, no momento mais crucial do culto, a gente levanta para ficar bebendo água para conversar, que é o momento da pregação. Não, na minha cabeça não entra, não consigo entender, porque na hora de eu falar com Deus, eu pulo, eu grito, eu choro, eu mexo com mão, eu vou para frente e vou para trás, faço um circo. Desculpa a expressão, faço um circo. Na hora que Deus vai falar comigo, eu viro as costas. Porque o momento do sermão é exatamente isso, é o momento que Deus vai falar com você. Ah, mas aquele sermão era para aquela pessoa que não veio. Não, é para você que veio, não tem essa de... A gente extrai o sermão e fala assim, esse eu gostei, esse eu não gostei. Bom, você tem que ouvir um ou outro e extrair aquilo que é para você e acabou. Se o pastor falou 500 palavras e nada serviu para você, o texto que ele usou vai falar com você. Então no momento que Deus fala comigo, eu viro as costas. É tratar Deus com uma frivolidade, o nosso culto é frívolo. Desculpa dizer, eu estou dizendo a igreja contemporânea. Quantas vezes a gente não tem mais quebrantamento no nosso culto, irmão? Quebrantamento. O judeu tem um muro para ele se lamentar lá e a gente não tem um lugar para a gente se lamentar. Chega no nosso culto, a gente faz de tudo, menos falar com Deus. Nosso culto não é mais uma celebração, é um encontro. E o encontro ele é carnal. O nosso culto tem que ser espiritual. O culto é um lugar de manifestação da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. O culto é um lugar de entrega, um lugar de renúncia, um lugar de busca. E a gente não vê mais isso. A igreja contemporânea. Vê como uma rotina. Uma rotina. A igreja contemporânea esqueceu que o culto é para Deus, por Deus e com Deus. Então a gente faz um culto do homem para o homem com o homem. Estou preocupado se o som tá bom. Irmãos, eu ouvi um testemunho uma vez que aquilo me incomoda até hoje. As pessoas saíram, eles estavam na África, né? E isso é fato real, não é historinha. Eles estavam no meio de uma guerra e eles não podiam adorar a Deus. Eles tiveram que caminhar dezenas e dezenas de quilômetros, não me lembro mais quantos quilômetros eram, mas eles andaram horas e horas e horas de madrugada para ninguém ver. Eles tinham marcado um ponto de encontro debaixo de uma árvore. E começaram o culto de manhã. E o Espírito Santo foi tão poderoso naquele lugar, irmãos, que eles passaram o dia inteiro adorando. O dia inteiro adorando e ouvindo a palavra de Deus. Aí deu fome, eles fizeram uma sopa de folha. Com a água que eles tinham levado, fizeram a sopa de folha, comeram e passaram a noite adorando. E voltaram para casa, depois caminhando.
Sabe o que é isso? Eu vi um testemunho uma vez de um homem que foi pregar num país da cortina de ferro, e eles foram fazer um culto num lugar, estavam acho que com menos 40 graus, e eles foram para uma casa abandonada e entraram para o subsolo, sem energia elétrica, sem gás encanado, sem nenhuma fonte de aquecimento, e não podia acender fogueira, porque senão a polícia ia lá. Eles tiveram que entrar naquele lugar escuro, aí eles com uma velinha, com pedaços de Bíblia, de versículo, eles liam um pedaço com aquilo lá, e passaram o dia inteiro adorando no frio. E a gente está preocupado se a cadeira está limpa ou está suja, se é almofadada ou não. Ai, pegaram meu lugar na igreja. Irmão, lugar na igreja. Nosso culto é frívolo. Irmão, nós estamos longe, muito longe daquilo que a gente está falando. Nós não temos obra, não temos. E torno a dizer, para ficar bem claro, não estou falando dessa igreja, estou dizendo da igreja contemporânea. Nós estamos preocupados com coisas banais e estamos esquecendo daquilo que é espiritual, tá? Então, Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé, e isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Judas 1,4. Assim o crente é instruído a orar e perseverar à esperança da vida eterna. Então, a sinopse do estudo: as epístolas gerais advertem ao crente a respeito da santificação, dos falsos ensinos, e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. E aí a gente tem 3 aspectos principais, que são das doutrinas, né? Então, a doutrina da justificação, né, que as epístolas abordam; a doutrina da santificação, né, que as doutrinas abordam, e aqui é só um parênteses rápido, porque a hora está muito acentuada. Santificação, o que é ser santo? O que isso significa? É separado do pecado. E o que isso significa? É ter uma vida sem pecado. Mas, continua. O que é uma vida sem pecado? Separado. Uma vida onde se cumpre todos os mandamentos. Né? E a gente Unido a consegue? Deus. Não. Então, a santificação ela é, resumindo, o que é a santificação? É eu estar disposto a me apartar daquilo que causa inimizade com Deus. Santificação é eu estar disposto a me apartar daquilo que me afasta de Deus. Santificação não é roupa, santificação não é modo de falar, santificação não é crítica, santificação é eu me apartar daquilo que me faz com Deus. E aí eu só vou dar uma dimensão. Qual é o tamanho da santidade de Deus? A gente não consegue entender, né? Então, irmãos, vamos pegar desse lado a santidade de Deus, é gigantesca, não dá pra gente entender. Qualquer coisa que eu faça aqui ofende essa santidade, por menor que seja. Como é que a gente corrige isso? Como é que a gente corrige isso? Se eu não tiver Cristo no meio, com as mãos furadas, eu não tenho como corrigir. Entendeu? Então, o que é importante? A gente entender que a santificação, ela implica num querer mudar de vida. Santificação não significa que eu vou lutar com as minhas forças para entender o que a Bíblia me ensina. Eu vou buscar as obras do Espírito para que ela possa transformar a minha vida, e eu vou querer viver apartado daquilo que me conduz ao pecado, para viver uma vida que agrada a Deus. Eu nunca me esqueço, uma vez a gente foi acampar em Boiçucanga, quando podia acampar lá. E naquela época o meu irmão estava vivo, o Wallace ainda estava firmão na igreja, pois eles não fizeram um culto no meio dos maconheiros. Pegaram uma tenda lá, e naquele dia eu até fiquei de porteiro para organizar a bagunça. Eu já tinha uma inclinação para isso já. Aí eu fiquei lá para poder organizar o negócio. E aí eles
pregaram a palavra de Deus e teve gente que se converteu para Cristo e entregou a vida lá. Isso é ser santo. E a sua conversão foi lá, né? Isso é santo. Entendeu? Não é o meio que me faz, sou eu que faço o meio. Isso é ser santo. Sabe, eu gosto muito de pegar essa questão do apóstolo Paulo. Ele vivia, tem gente que fala assim, eu não posso ver um negócio na internet que me... O apóstolo Paulo vivia com gente andando nu. Vivia lá com gente, 1.300 prostitutos cultuais que faziam sexo no meio da rua. Vivia num mundo completamente perdido. E nada daquilo influenciava ele, porque ele estava fora daquele mundo. Isso é ser santo. O que a gente se ofende com tanta coisa é porque nós somos carnal. Eu não posso ir lá. Irmãos, vou trazer um exemplo para mim. Eu posso ir em qualquer lugar com gente que bebe, porque eu tenho consciência da minha ação. E aquilo não me afeta em nada. Posso ir em qualquer lugar que estão usando droga, não vai afetar em nada. Não vai mudar. Porque eu tenho consciência daquilo. Ser santo é basicamente essa ideia. Nada do meio exterior vai mudar, porque eu tenho consciência de quem eu sou, porque em Cristo eu sou uma nova criatura. Entendeu? Não é o meio que vai te fazer, é você que vai fazer o meio. Não é porque todo mundo faz que dá perdido, você não vai fazer, porque você não é todo mundo. Eu estou entendendo que agora eu sou santo, eu sou separado. Sou separado. As mulheres são separadas, os homens são separados. As crianças são separadas, a igreja é separada. E a doutrina da glorificação? A doutrina da glorificação é a última etapa do processo da nossa salvação. Está em Romanos 8, né? Nesse processo o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue à medida da estatura de Cristo. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida do Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa futura, transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorioso. Isso dará por ocasião da vinda do nosso Senhor. Posso ouvir um Maranata? Maranata. Bom, Senhor Jesus. Aí nós acabamos a lição 12. Então, a lição, por isso que eu falei que a lição 13 ela é mais curta, porque na verdade ela vai fazer um apanhado do que a gente falou. Então está falando do padrão ético e moral, né, da Bíblia, né? Então, só para a gente entender, ética, né? A ética está associada ao estudo do fundamento dos valores morais, né? Enquanto moral são os costumes, as regras, os tabus, as convenções estabelecidas por cada sociedade. Então a Bíblia está ditando a nossa ética e a nossa moral, tá? Então a lição 13 ela é mais digamos assim, um resumo, um apanhado daquilo que a gente estudou nas outras lições. Então o conceito da educação cristã, a palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Tá? E eu quero fechar, lógico que eu teria muito mais assunto para dizer, mas eu não quero tomar muito tempo, porque eu quero que eu vou pedir um favor para os irmãos. A gente tem as atividades para ser feitas dessas duas lições, mas eu vou pedir uma resenha da lição 13. O que é uma resenha? Vocês vão escrever para mim o que vocês entenderam dessa lição. E a gente vai pegar isso para a gente analisar no nosso trabalho, e como todas as lições conduziram para essa ética, conduziram para esse ensino, conduziram para esse final, tá? Então, além do questionário, de responder o questionário, eu vou pedir que você faça uma escrita simples do que esse ensino produziu de vocês, tá? Para a gente poder avaliar, tá? Porque a 13 fala de como as lições capacitaram os alunos, ou seja, o que isso impactou na minha vida, né? Fala da inerrância da Escritura. Então eu acredito que a Escritura ela é inerrante, que ela tem a condução, que ela tem a ação necessária para mudar a minha vida. Eu creio que essa ação está sendo feita na minha vida, tá? E é a importância, né, de estar interagindo com a palavra de Deus. Então ele até fala aqui, eu preciso ler a Bíblia diariamente. Ou seja, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter vontade de aprender, eu preciso utilizar as ferramentas que eu tenho para aprender, e aí a gente vai colocar isso em prática, tá bom? Ficou claro? Então aqui, por que estudar a Bíblia? Certo autor anônimo corretamente declarou:
A Bíblia é Deus falando com o homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. E aí eu torno a dizer, por isso que eu não me conformo de, no meio do sermão, a pessoa não prestar atenção. A pessoa não crê, porque é Deus falando. Deus fala no louvor, fala sem sombra de dúvida. Deus fala no abraço, fala sem sombra de dúvida. Deus fala através da criança, fala sem sombra de dúvida. Se Deus quiser usar o ventilador para falar, Ele usa. Ele usou uma mula, Ele usa eu, que sou pior que uma mula. Eu sou teimoso, sou pior que uma mula. Se eu empacar num lugar, para me tirar é difícil. Entendeu? Ele usa. E aqui, sem falsa modéstia. Ele usa qualquer um. Ele usa qualquer um. Então se Deus cismar de usar o ventilador, ele vai falar com alguém pelo ventilador. Não apareceu uma mão escrevendo na parede lá pro rei? Não tinha nada. Deus falou, então vai aparecer uma mão e escreveu lá. Mene. Deus usa o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que quer, como quer, quando quer. É Deus. Mas no momento da palavra, que é um momento separado para Deus literalmente rasgar o verbo com a gente virar as costas, é muita falta de consideração. É muito. Nós precisamos estar atentos a isso, sabe? A mudança começa em nós. Amém? Amém. Então, sinopse: quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um aluno disciplinado. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Amém? E assim a gente encerra esse módulo. Vamos orar, pastor? Amém. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, pela tua palavra, que nos ensina e nos faz compreender e praticar o que nela está escrito, Senhor. Nos ajuda diariamente a sermos perseverantes nesta palavra. Amém. Em nome de Jesus, somos gratos porque aqui finalizamos um período de um início que eu creio que o Senhor está preparando nossos corações, Pai. Nós te louvamos por cada vida que perseverou, alcançou aí alguns objetivos no Senhor, Pai. Continue operando, ministrando sobre a sua igreja, a importância do estudo, do ensino, da leitura, da prática, do viver em Cristo. Em nome de Jesus, louvo o Senhor, Deus, por essa grande conquista que é reunirmos aqui, Deus. Sabemos de cada uma das suas dificuldades, mas é maior privilégio estarmos aqui durante esse período do que em qualquer outro lugar, Senhor. Em nome de Jesus, te louvo, te exalto, te engrandeço e te louvo novamente. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E graças a Deus. Amém. Chama A Imitação de Cristo, Thomas Kempis. Tá? Esse livro foi escrito em 1418. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, ele é cheio de tópicos e cada capítulo aborda um item da vida cristã. Se vocês quiserem dar uma olhada, aí anota o nome.